começa agora mais um programa Identidade. E hoje vamos revelar a história de uma das jornalistas mais conceituadas de Pernambuco. E ela trabalha assim, diante de uma câmera com seriedade e compromisso. E por conta da maneira de encarar a vida profissional, o nome Graça Araújo é destaque no Brasil. Uma trajetória de vida iniciada na zona da Mata Norte de Pernambuco e que a partir de agora será revelada neste programa. As fotos já revelam a grandeza do trabalho de Graça Araújo em nome do jornalismo. Ela acumula prêmios, momentos marcantes da carreira e já esteve ao lado de grandes nomes da política e da classe artística. Na parede de fotos dentro de casa tem uma bem especial. Ela sentada ao lado de Dona Maria de Lourdes Araújo da Silva, a mãe. Graça nasceu no município de Itambé e faz aniversário no dia 2 de abril. Aos 3 anos de idade, a família saiu de Pernambuco para viver em São Paulo. Lá, ela estudou em escolas públicas e cursou jornalismo na universidade particular. Em 1983, já formada, veio tentar a vida no Recife e, impulsionada pelo desejo de trabalhar em rádio, abraçou outras oportunidades, como, por exemplo, a televisão. Bom, e a Graça abriu as portas de sua casa para nos receber e revelar sua identidade. Graça, quando se fala em infância, o que é que te vem na cabeça? Gratidão. A minha vida lá atrás foi de muita carência. Uma família muito pobre lá em Itambé, e a mãe casou cedo. Eu sou a caçula de 3 irmãos, não conheci o pai porque ele morreu. Fomos para São Paulo, lá eu fiz desde o primeiro ano até a faculdade. Aí quando eu cheguei na universidade, eu achava que... Primeiro, antes da universidade, eu achava que ia ser médica. Mudei de planos. Quando cheguei na universidade, eu já estava profissionalmente bem colocada no ramo de lojas, era gerente e tudo. Aí eu comecei a gostar do rádio enquanto fazia estágio dentro da universidade e queria fazer Jovem Pan. E nunca tive chance de fazer estágio, porque estágio paga mal, eu já ganhava melhor, arrimo de família, enfim. Aí um belo dia, para simplificar, eu juntei um dinheiro, depois que eu me formei, eu falei, eu vou voltar para o Recife, conhecer a minha terra, tentar fazer um estágio numa emissora de rádio e voltar para São Paulo para pleitear uma vaga na Jovem Pan. Aí cheguei e nunca mais saí daqui. Que coisa boa, né? Todos os amigos, quando ficaram sabendo que identidade está frente a frente com você, disseram isso. Perguntam o início da história de Graça, que é uma história bonita, Alexandre. Então, por isso que eu estou aqui para saber um pouquinho dessa tua história. Como é que foi essa volta para Recife? Como é que aconteceu? Essa volta para Recife foi meramente casual. Em nenhum momento eu tinha planejado viver aqui, sair da casa dos meus pais não, da minha mãe, porque o padrasto também era um casamento já que tinha acabado e desde então eu passei a ser arrimo de família. E é muito duro você, quando é arrimo de família, você tem que planejar os passos que você vai dar. Você não pode dizer assim, eu vou sair do trabalho, vou morar em Recife, sim, mas eu tenho que guardar dinheiro para pagar as contas da casa, da mãe, todos. Enfim, eu acho que uma série de problemas que milhares de outras pessoas passam também. Então, nessa preocupação de sustentar a casa, de estudar, então eu vim para o Recife de maneira muito planejada. Então nunca pensei que eu fosse ficar aqui longe de São Paulo. Eu achei que eu ia voltar, ia trabalhar em comunicação lá. E eu acredito muito em Deus, sabe, Carlos? Eu acho que Deus tem outros planos pra gente e Ele leva você para caminhos que você não conhece. E essa minha permanência em Recife foi assim. Eu comecei a trabalhar na Rádio Jovem Pan 6 meses, não fazia o que gostava, porque FM até hoje não tem ainda um jornalismo muito vivo, com exceção da CBN. Mas quando eu comecei a trabalhar na Rádio Clube, aí eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu fui dando certo, fazendo bem, o público gostando, e fui ficando, até que fiquei. A cidade me recebeu muito bem. No começo eu não conseguia ganhar o suficiente para permanecer aqui. Tive que arrumar 2 empregos e comecei a trabalhar na Rádio Clube e na TV Manchete e comecei a falar, bom, dá para eu me sustentar aqui, daqui a pouco vai dar, sem acabar a minha reserva para continuar sustentando a casa da minha mãe. Ah, que legal. E o tempo foi passando e lá se vão 20 e poucos anos. Quando criança, o que é que a Graça gostava de brincar? Eu tenho poucas lembranças de brincar. Mas tem algumas, as poucas são muito boas. Eu brincava com brincadeiras dos meus irmãos. Jogava bolinha de gude, corria de carrinho de rolimã e empinava pipa junto com eles. E as bonecas, de vez em quando, para minha irmã,
porque nós continuávamos na infância muito pobres, então a gente ganhava bonecas usadas, raramente os presentes eram inéditos. Então esses brinquedos que os meus irmãos faziam, eles se tornavam um grande atrativo pra gente, porque não dependia de comprar, não dependia de dinheiro. Fazer uma pipa é muito fácil. Ir lá soltar, jogar bolinha de gude era barata, carrinho de rolimã, e boneca com a minha irmã para ela não ficar muito chateada. Quando aparecia uma ideia de se brincar de tal coisa, era a Graça Araújo que sugeria isso? Não, eu ia atrás dos meus irmãos mais velhos. Não meninos. Era líder do grupo? Não, nunca fui. Eu era muito bagunceira. Eu lembro que meus pais tinham uma certa preocupação com o jeito como eu encarava a escola. Mas eu lembro que um dia, eu devia ter aí uns 13, 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, e aí eu me determinei. Naquele dia, não sei se foi um sonho, não sei. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais morar nessa periferia de São Paulo, eu não quero isso pro meu futuro. A gente morava no Jardim Ângela, que como você sabe, durante muito tempo foi considerado o lugar mais perigoso de São Paulo. E não foi fácil ficar longe dos assédios, das drogas, da marginalidade. Tanto é que tive irmão que acabou se envolvendo com traficantes. E eu decidi que eu não queria aquilo para mim. E foi nesse momento que eu vi que a minha única saída seria a educação. Permanecer na loucura que era trabalhar durante o dia, embora com pouca idade, e fazer desde a 5ª série do ginásio, na época era assim que chamavam, à noite. Depois acordar de madrugada e tal. Foi muito duro. Acho que ainda é duro, eu ainda acordo às 5 horas. Tá. Só que eu moro melhor e começo a trabalhar no escritório dentro do quarto. Então lá na infância, na adolescência, tinha exatamente o horário de acordar, tinha essa já regra a partir dos 13 anos, não dentro de casa não. Nós éramos muitos e ajudávamos a mãe a fazer. Quando eu comecei a acordar de madrugada, era para ir trabalhar fora. O meu primeiro emprego, na época, adolescente podia trabalhar. Hoje não, hoje é proibido, tem o que eu acho errado. Eu acho que uma das razões para nós liderarmos as estatísticas de violência contra adolescentes está nisso. O pessoal pensa que protegeu o adolescente quando proíbe que ele trabalhe. Eu não acho que eles estão protegidos. Eles estão jogados no mundo, os pais que não podem dar a calça jeans, dar o tênis, eles são seduzidos pelo traficante, vão vender crack, consumir crack. Então eu prefiro a minha geração que podia sim trabalhar aos 13 anos de idade, ganhava um salário especial, tinha registro na carteira profissional, mas estava protegido dessa violência. E trabalhava, e estudava também, eu não fiz isso. Qual foi o teu primeiro trabalho, Graça? Eu trabalhei numa fábrica de enxovais de bebê, no bairro de Santo Amaro, está assinado na minha carteira profissional. Eu embalava o enxoval de bebê. Eram muitos enxovais e a minha responsabilidade era fazer os estojinhos, colocar depois eles fabricados, costurados, colocar eles no embalagem para irem para as lojas. Era um trabalho agradável. Já fez alguma travessura grande e ficou de castigo? Ah não, meu padrasto era muito violento. Eu já fiquei quem dera eu tivesse ficado de castigo. Eu fui do tempo que os pais achavam que eles podiam bater, espancar e que esse era o modelo de educação. Meu Deus, acho que ele seria preso. Eu já fui castigada pelo que eu fiz e pelo que eu não fiz também. Tinha um tal do teu irmão aprontar e você, porque estava junto, apanhar também. É um modelo de educação que eu não recomendo para ninguém, até porque hoje seria crime e um pai que espanca naquela intensidade em que eu fui espancada certamente iria para a cadeia. Estudou em escola pública? Sempre. E para variar, eu sou bem o perfil do filho do pobre. Você estuda em escola pública do primeiro ano até o 2º grau e quando vai fazer faculdade vai para a escola particular, porque não adquiriu conhecimento. Pelo menos, eu nem tentei entrar na USP, que era a minha faculdade almejada em São Paulo. Mas geralmente a gente não entra na escola pública porque aqueles que estudarem em escola particular o tempo todo, consequentemente melhor preparados, cabe a eles as vagas. Aliás, é uma lógica que eu nunca entendi, mas enfim, escola pública até o 2º grau e universidade particular. Tarefa de casa, quando era momento de fazer, a Graça se organizava para ter aquela hora certa da tarefa de casa, fazia, eu chegava na escola e dizia, eita, não fiz por essa razão. Não. Considerado uma aluna aplicada. Eu sou. Eu sempre fui eu sou muito aplicada em tudo que eu faço, assim.
sou muito rígida comigo, com as pessoas, no trabalho com a equipe. Então, se eu tiver uma missão para fazer, pode acreditar que eu vou lá e vou desempenhar da melhor maneira possível. Tem saudade de alguma coisa da infância? Tenho saudade de não ter tido infância, de não ter tido a adolescência que eu passei. Não ter tido não ter vivido a adolescência. Assim. Eu passei a minha adolescência trabalhando e estudando. Então, dos 15 até acabar a faculdade, eu gastava o meu tempo estudando e trabalhando e dormindo muito no único dia que sobrava, que era o domingo, para poder me recuperar para segunda-feira. Então hoje eu acho que fez falta um pouco. Eu devia ter sido um pouco mais leniente, ter brincado mais, ter, sei lá, ido mais a festinhas, sei lá. Vocês se consideram uma pessoa crítica? Eu não tenho a menor dúvida disso. Primeiro comigo, depois com o outro. E isso é com o sobrinho, com a irmã, com a mãe. Eu estou sempre dizendo um jeito certo a fazer, você devia ter feito assim, assim. Agora eu já fiz terapia, já melhorei muito. Então hoje eu fecho os olhos para muitas coisas para poder não sofrer. Mas foi a base de terapia. O que é que você não perdoa de uma pessoa que convive ao seu lado? Olha, ser relapso com o trabalho. Eu acho isso uma coisa que me incomoda tremendamente, é você não fazer muito bem aquilo que você escolheu para fazer ou aquilo para o qual você está sendo pago para fazer. Isso me incomoda tremendamente. Afora que eu tenho dificuldade de lidar com burrice. Porque incapacidade é uma coisa, burrice é outra. Burrice para mim é alguém que não tratou de aprender as coisas básicas que deveria saber. Mas a leniência ainda, essa aqui é uma coisa que me deixa inconformada, embora eu fique inconformada e não faça nada hoje. Em outros tempos talvez eu dissesse, é alguém trabalhando, fazendo qualquer coisa, ouvindo música. Eu não consigo entender isso. Você está tirando do teu trabalho, do teu foco de atenção, um dos teus sentidos, que é a audição. E a atenção também. Então, e hoje é muito normal, né? Todo mundo tem iPod tudo, iPhone. Aí quando eu vejo assim, eu falo, não consigo entender. Bom, Graça, isso é uma coisa que eu também não entendo. A conversa tá boa, mas temos que dar uma paradinha para ir ao intervalo. E no próximo bloco a gente vai saber o que ela acha do programa Identidade. A gente volta já.